Caraca, meu irmão. 5 empates na rodada. Aí quebra a gente. Quando a gente não vai no empate, 5 empates. Quando a gente vai no empate, não tem empate. Vida difícil de YouTube. E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe. E hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 9ª rodada do Brasileirão. É isso aí, galera. Antes de começar, já deixa o like, já comenta e deixa os palpites. Vai assistindo o vídeo, deixando o palpite de vocês. Ou vai ver 10 dicas sobre cada jogo, análise da gente, e vai colocando o palpite de vocês também. Fiquem à vontade. É isso aí, editor. Solta a vinheta aí, por favor. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito da dica diretamente de aposta para vocês. É uma resenha minha com o Felipe, né, sobre o que te acha que vai acontecer nas partidas e, lógico, a gente traz a estatística para tentar ajudar vocês de alguma forma, valeu? É isso aí. Sobre a rodada passada, né, como vocês já devem imaginar, não fomos muito bem, como a gente gostaria. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Acredito que muitos também não foram aí nos comentários, porque foi uma rodada bem complicada. Mas vamos lá. Acertamos pelo menos 2 para não passar em branco, né? Para não dizer que não acertou. Vamos dizer que passou em branco, que foi o acerto da vitória do Palmeiras no Clássico e também, que foi 1-0 no caso, né? E também um acerto do Atlético Mineiro 2-1 sobre o Avaí, que a gente também acreditou na vitória do Atlético Mineiro. E aí, só para não deixar passar, né, Alisson? 5 empates na rodada, cara. 5 empates. A gente acertou justamente as 2 vitórias aí, mas não fomos nos empates nessa rodada. Foram 5, meu Deus. Caracas. Sem desculpa, vamos para essa rodada por raiva agora. É isso aí, é isso aí. Vamos que vamos pra cima. Começando então, Alisson. Traz aí pra gente o gabarito de América Mineiro e Cuiabá. Vamos lá, Felipe. Jogo maluco, na minha opinião. A América ganha por 2-1 esse jogo. As duas equipes estão numa fase ruim, por isso que eu falei que é jogo maluco. Mas vou confiar na América em casa. A América já vem a 5 jogos sem vencer. Desses 5 jogos empatou 3. E está a 3 jogos sem perder para o Cuiabá. É um fato positivo aí que puxa para o lado do América. E nesses 3 jogos não levou gol. Então isso é muito bom. Na estatística, toda vez que jogou contra o Cuiabá, nesses 3 jogos, quer dizer, não levou gol. O Cuiabá está na crise sem fim. Está na zona de rebaixamento. O último 10 jogos venceu apenas uma partida e perdeu 7 delas. Costuma levar gols e fazer também seus jogos. Então, por todas as somas aí, de todas as situações, América 2-1 em casa. Beleza, cara. Eu vou de 1-0 para o América Mineiro, seguindo a linha do teu pensamento também. Relembrando, né? Igual você já disse, os dois começaram até bem o Brasileirão, depois o rendimento caiu muito. Mas, né, por incrível que pareça, o América Mineiro ainda não perdeu como mandante nesse Brasileirão. Sim. E o Cuiabá tem 2 vitórias como visitante, então é até uma situação engraçada, né? Apesar da fase esquisita, os dois têm até boas estatísticas, um como mandante e o outro como visitante. E dos últimos 3 confrontos diretos, né, aí 2 empates para poder deixar ainda mais equilibrado o confronto. Mas, seguindo aí principalmente o fator casa, e acreditando que tem um time um pouquinho melhor, um pouco mais entrosado, só tá no momento ruim, eu vou de América Mineiro 1-0. Show. Vamos lá, Alisson. Atlético Paranaense e Santos. Minha opinião vai ser empate 1-1. Né? Eu sempre confio no Atlético Paranaense em casa, a equipe realmente em casa é muito boa, mas vou de 1-1, vou explicar aqui. O Atlético Paranaense está em ótima fase, são 4 vitórias seguidas, 2 na Sul-Americana e 2 no Brasileirão. 3 dessas 4 vitórias foram em casa, aonde é muito forte. E o ataque em casa é muito forte, 9 gols em 3 jogos. Ou seja, toda vez que o time joga em casa, o ataque funciona muito bem. Contando, lógico, que é jogo da Sul-Americana, em que goleou a outra equipe. Já o Santos está 3 jogos sem vencer. Seus jogos costumam não passar de 2 gols. Geralmente é o jogo 1-0, 1-1. É incrível os jogos do Santos. Nos últimos 3 jogos fez 2 gols e levou 3 gols. Sempre são placares magros. Não costuma ter um bom rendimento fora de casa. Poderia ir no Atlético Paranaense para jogar em casa? Poderia confiar demais, mas do jeito que está o Brasileirão, né, e o Santos também não é uma equipe boba, mesmo sendo fora de casa, vou no 1-1, achando que vai ser um jogo bem difícil. Show de bola. Vou de 2-1 pro Furacão, né, o mandante. Realmente, o que você disse é verdade, a gente segue tantas estatísticas e elas acabam às vezes não acontecendo, mas eu vou manter ainda essa pegada de estatística, né, lembrando aí a força do Furacão em casa, inclusive das suas 4 vitórias aí, ou melhor, dos seus 4 jogos como mandante, 3 venceu,
né? Não tem empate nesse Brasileirão, então acaba sendo 8-80, ou ganha ou perde. E o Santos, por mais que não venha numa fase ruim, por mais que esteja até numa posição razoável no campeonato, mas nos seus 3 jogos como visitante, não venceu e só marcou 1 gol. Então, muito mal fora de casa, Furacão bem dentro de casa, vou confiar aí no 2-1. Show. Próximo jogo, Alisson, Avaí e São Paulo. Na minha opinião, Felipe, o São Paulo vence fora de casa por 2-1. Né? O Avaí vem de 3 derrotas seguidas, já está se aproximando da zona de rebaixamento, né? Ligou o sinal de alerta ali. O fato curioso é que as últimas 3 derrotas foram pelo placar de 2-1. É incrível, né? Essa estatística aí é que quebra a gente. São Paulo está a 12 jogos sem perder, tem o melhor ataque do campeonato, porém empatou os últimos 3 jogos fora de casa. Não chega a ser ruim, cara, não chega a ser ruim por fora de casa empatar, mas é uma coisa que deixa o sinal de alerta também. Mas contra o Avaí, que a equipe está em baixa, começando a cair no campeonato, vou confiar no São Paulo 2-1 fora de casa. Beleza, eu vou de empate, cara, eu vou de 1-1 nesse jogo, achando que vai ser um jogo parecido com o que tem acontecido, de São Paulo até jogar bem, mas não conseguir, né, a vitória. O Avaí aproveitou bem esse começo de campeonato, os seus jogos em casa, né, dos 4 que jogou como mandante, venceu 3, são as 3 vitórias do Avaí como mandante. Mas agora, igual você já relembrou, já vem numa sequência de derrotas, apesar de ainda conseguir marcar seus golzinhos, mas perdendo jogos. E o São Paulo, apesar de uma sequência maravilhosa que você já trouxe aí, nem lembro se são 12 jogos, sei lá, sem perder, mas empata muito, né? Quando tá ali ganhando, parece que vai conseguir um resultado bom, assim como foi na última rodada, acaba cedendo um empate. E não venceu ainda como visitante nesse Brasileirão. Então vou de 1-1 aí, estamos no equilíbrio. Alisson, Ceará e Coritiba. Esse sim, Felipe, esse eu vou de 1-1, né? Ceará já está 7 jogos sem derrota, a fase está ótima do Ceará, venceu os últimos 3 jogos contra o Coritiba, tem estatística a seu favor, o Tabu, e não perde há 4 jogos jogando em casa, ou seja, tudo para acreditar no Ceará. Porém, tem um Coritiba, né, que está fazendo um ótimo campeonato, está no G4, não é equipe boba, porém todo o poder do Coritiba se dá ao fator casa, né? A equipe em casa conseguiu seus pontos. A equipe perdeu os últimos 3 jogos fora de casa, então isso liga o sinal de alerta, mas igual você falou agora, tentando achar o equilíbrio, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, um jogo bem difícil. Ceará um pouco favorito, mas mesmo assim vou no empate 1-1, porque a rodada passada me deixou trauma. Beleza, eu vou de Ceará 2-1, confiando aí nesse começo de recuperação do Ceará no Brasileirão, né? E também, lógico, no fator casa, mas que você trouxe eu concordo perfeitamente, vai ser um jogo equilibrado. Né? O que destoa um pouquinho é porque realmente, como você disse, o Coritiba é muito mais forte quando joga como mandante, vem provando isso nas estatísticas, mas na hora a estatística acaba não valendo nada, né? A verdade é essa. E o Ceará, que estava bem demais, fechou o Sul-Americano lá com uma campanha incrível, agora começou a se recuperar no Brasileirão, até venceu aí, né? Um joguinho atrasado com o Fortaleza, né? E precisa aí seguir nessa recuperação, então vou confiar aí no mandante 2-1. Próximo jogo, Alisson. Atlético Goianiense e Corinthians. Mano, esse jogo aqui eu vou de 2-1 Corinthians, mas com o pé atrás, vou explicar. O Atlético Goianiense está atualmente na zona de rebaixamento, porém vem melhorando seu desempenho. Já está 4 jogos sem perder. É que ele começa a mostrar e quer voltar a ter a boa fase. E vem de 2 vitórias seguidas em casa, ou seja, em casa está tendo moral, está usando bem o fator casa a seu favor. Já o Corinthians, né, segue no G4, não perde a 10 jogos, porém vem de incríveis 5 empates seguidos. E todos eles marcando e levando o gol. Ou seja, aquela equipe que sempre empata 1-1, 2-1, 2-2. Enfim, confiando em que o Corinthians vai tirar essa fase aí de empate, mesmo se não for de casa jogo difícil, eu vou de 2-1 Corinthians, mas se fosse ao contrário também não seria um placar maluco, ou empate também não seria um placar maluco. Então, jogo difícil aí de palpitar. Vou confiar no Corinthians porque já está no G4 e o time tem melhor elenco. Beleza, eu vou de Corinthians também, mas eu vou de 1-0, placar bem magrinho aí. Né? Lembrando que o Atlético só tem 1 vitória no Brasileirão e dos 8 jogos, dos 8 primeiros jogos, só conseguiu marcar 6 gols. Então o ataque vem muito embaixo, além de alguns empates aí nessa sequência. O Corinthians, você já falou, empata muito, apesar dessa sequência boa também sem perder, mas com muitos empates, assim como eu falei do São Paulo, né? E o Corinthians vem sendo um bom visitante. Dos seus 4 jogos só teve 1 derrota. Então, confiando aí na fase boa do Corinthians, é um time mais regular nesse campeonato,
Eu vou aí de visitante, né? Corinthians 1-0. Show. Próximo jogo, Alisson, Juventude e Fluminense. Esse eu vou de Fluminense 1-0 fora de casa. A gente sempre falou que o Fluminense fora de casa era ruim, mas parece que o jogo virou. Vou explicar aqui. O Juventude, né, está 2 jogos sem vencer. Levou gol nos últimos 10 jogos. A equipe sempre leva gol. Tem a defesa mais vazada do Brasileirão, né, até por conta disso. Porém, não perde para o Fluminense direto a 2 jogos. Né? Uma estatística aí para você pensar no Juventude. Já o Fluminense vem de derrota no clássico, porém a equipe jogou bem contra o Flamengo e tudo mais. Teve até gente falando que foi melhor, enfim. Estava 6 jogos sem perder até chegar ao clássico. Está na fase muito boa, talvez recupere isso. O clássico não abale a equipe. Nos últimos 10 jogos, só em 2 deles não marcou gols. Ou seja, a equipe que sempre marca gols na maioria das vezes, a equipe que sempre leva gol. Últimos 5 jogos fora de casa venceu 3 e empatou 2. Ou seja, a equipe que era ruim fora de casa melhorou bastante seu condicionamento. Então, por conta disso, eu vou confiar no Corinthians. Eu vou confiar no Fluminense 1-0. Jogo difícil. Show de bola, cara. Eu aproveito tudo que você trouxe, só que vou de 2-0 pro Fluminense. Acho que é um time muito mais confiante nesse momento. Juventude numa fase muito ruim, né? Só conseguiu até agora uma vitória nesse Brasileirão. Sim. Tá lá na zona de rebaixamento e não sai de lá, não consegue nem se movimentar. E o Fluminense, como você já disse, apesar do último resultado não ter sido positivo, mas nítida, né? A evolução do time. Jogou sim, muito melhor. Né? Poderia ter vencido tranquilamente, mas foi um dia inspirado do goleiro do Flamengo. E no geral o Fluminense vem jogando muito bem. Teve aquela goleada absurda lá na Libertadores, na Sul-Americana, né? Quer dizer. Enfim, então o time vem rendendo melhor e acho que agora, pegando um time que está numa fase tão ruim como a do Juventude, vai sobressair. Então, 2-0 Fluminense. Tchau. Próximo jogo, Alisson, Flamengo e Fortaleza. Na minha opinião, Flamengo 2-1 em cima do Fortaleza em casa. Flamengo vem de uma boa sequência, acabei de falar do Fluminense, né? Vem de uma boa sequência, venceu o clássico aí, deu muita moral. São 4 vitórias seguidas e 6 jogos que não perde. Também não perde para o Fortaleza 6 jogos seguidos aí, né? Tem um tabu a seu favor. E desses 6 jogos que não perde Fortaleza, venceu 5 deles, né? Então o tabu tá gigante contra o Fortaleza. Já o Fortaleza está ao contrário, né? Vem de derrota no clássico contra o Ceará ontem, né? Perdeu por 1-0, se eu não me engano. Sofreu gol nos últimos 4 jogos. E o fato curioso é que vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, né? Então, um ponto a favor aí do Fortaleza seria essa opção, mas pelo confronto eu vou de Flamengo aí 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 2-0 pro Flamengo, pro mandante, né? Que tem sido muito forte quando joga como mandante. E o Fortaleza, a gente relembra aí, ainda continua, infelizmente, sem vitórias no Brasileirão, apesar da campanha incrível lá na Libertadores, né? De recuperação. Confiamos no último jogo, né, contra o Juventude, sim, mas saiu empate também, para variar, aquele monte de empate. Pois é. E apesar das críticas, né, que o Flamengo vem sofrendo, o treinador vem nessa sequência boa que você já trouxe, inclusive até com bom rendimento agora da defesa, principalmente pela volta lá do Rodrigo Caio. Né? Nos últimos 4 jogos só sofreu 2 gols, então melhorou bastante. Vou confiar aí no mandante Flamengo 2-0. Show. Alisson, vamos lá. Palmeiras e Atlético Mineiro, hein? Jogaço. Jogamos, jogando a rodada, primeiro lugar contra o segundo. Eu vou de 2-2 nesse jogo, jogo de bastante gols, espero eu. Palmeiras, né, todo mundo sabe, segue líder, vez de 6 vitórias seguidas e é incrível 14 jogos que não perde. Fato curioso é que empatou os últimos 3 confrontos contra o Galo, né? Então, assim, pode ser um confronto bem equilibrado. Já o Galo não perde para o Palmeiras há 5 jogos, ou seja, foram 3 empates e 2 vitórias do Galo nos últimos 5 jogos aí, nos 5 confrontos diretos. Está atualmente em segundo lugar, conforme eu falei, e marcou gols, Felipe, nos últimos 26 jogos, ou seja, desde o começo do Campeonato Mineiro, o Atlético todo jogo marca o gol, nunca passa em branco. Tem tudo para ser um jogão de vários gols, então tentando achar o equilíbrio, botei aí Palmeiras 2-2 contra o Galo. Show de bola, cara. Eu sigo exatamente o que você trouxe, também vou de empate, vou de 1-1. Então é só diminuir realmente um pouquinho a quantidade de gols, mas vai ser um confronto muito equilibrado, como tem sido nesse histórico deles aí, né? Você já trouxe aí a sequência incrível do Palmeiras, líder de tudo, né? Incrível, que time. E o Galo não tá naquela regularidade que já teve, mas mesmo assim tá aí brigando pela liderança do campeonato. E eu não consigo pensar num resultado diferente. Se eu fosse pensar um pouquinho diferente, iria mais pro lado do Palmeiras, porque realmente a regularidade é absurda. Mas ainda acho que vai ser um confronto muito equilibrado, então eu vou de empate, igual você foi, só que de 1-1. Show. Próximo jogo, Alisson, Bragantino e Internacional.
Ei, Bragantino, hein? Vamos lá, eu vou de 2-1 Bragantino, vou dar uma colher de chá pro Bragantino, que a fase tá horrível, uma fase péssima. São 8 jogos sem vencer, com 5 derrotas. Uma coisa é não vencer, outra coisa é perder a maioria dos jogos, né? Ataque está em má fase. Últimos 5 jogos, Felipe, Bragantino, galera. Últimos 5 jogos fez apenas um gol. Quem diria, né? Bragantino tinha um ataque tão forte ano passado. Já o Inter está 12 jogos sem perder, porém a equipe costuma empatar bastante, né? Nos jogos até que a favorita costuma empatar, a equipe está bem pé da vida. Dos 10 jogos empatou 6, ou seja, nos últimos 10 jogos empatou 6. Empatou nos últimos 3 jogos fora de casa. Então poderia ir no empate, poderia até pensar na vitória do Inter fora de casa, mas para virar essa chave aí e contra a estatística, eu vou com o Bragantino em casa. Acho que é um jogo para o Bragantino tentar vencer e tentar melhorar no campeonato, apesar do jogo ser bem difícil. Maravilha. Eu ainda vou no time com uma fase um pouco melhor, que é o Internacional. Vou de 1-0 para o Inter fora de casa. É incrível, né? Mas das últimas vezes que a gente tem confiado no Inter, também não tem dado certo, justamente porque o time não para de empatar. É o time com mais empates aí do Brasileirão, 5 empates no total. Só tivemos aí 8 rodadas, né? Sim. 5 empates, incrível. E o Bragantino, você já falou, né? Numa fase terrível, não consegue vencer em nenhum campeonato. Impressionante. Pode ser sim o momento de se recuperar, igual você disse, como mandante, voltar a vencer, voltar a conseguir bons resultados, mas pelo momento ainda vou acreditar mais no Inter aí, na vitória fora de casa por 1-0. Show. Para fechar então, Alisson, Botafogo e Goiás. Para fechar, Botafogo 1-0 em casa contra o Goiás, né? Botafogo joga em casa, favorito, mas entretanto o Goiás também não é equipe boba. Botafogo vem na sequência boa, né? Sem derrotas. Mas acabou perdendo fora de casa contra o Curitiba, né? Deu uma baixada de ânimo, levou o gol nos últimos 3 jogos e vem de 2 vitórias seguidas em casa. Então, o fator casa sempre é a favor do Botafogo. Já o Goiás não perde o Botafogo há 4 jogos, tem um tabu aí a favor do Goiás, vamos ficar ligados. Últimos 5 jogos, os placares foram bem baixos, por 1-0 ou 1-1. E está na Berlinda, estando numa posição acima da fora da zona de rebaixamento, né? Ligou o sinal de alerta literalmente. Então, por tudo isso, acredito que não vai ser um jogo fácil para o Botafogo, mas o Botafogo favorito. Vou de 1-0 para Camargo aí, como vem sendo os jogos do Goiás. Maravilha. Vou de Botafogo 3-1, confiante mesmo, que dessa vez vai ser aquela vitória boa aí. Lembrando aí que na última, né, você pensou no empate, eu pensei na vitória do Botafogo e acabou que veio a derrota. Tinha que ter uma terceira pessoa dando um placar diferente. Só essa talvez acertaria. E temos bastante torcedor do Botafogo aí de olho, hein? A galera tá firme e forte aí. Mas enfim, o Botafogo chegou a ter 6 jogos sem perder no Brasileirão, né? Tinha perdido só lá na primeira rodada, depois embalou. Teve essa última derrota aí que a gente realmente não esperava. Contra o Curitiba fora de casa, né? Então fora difícil, de casa, né? realmente difícil. Mas pelo momento do Botafogo a gente esperava, né? Um resultado melhor. E vem jogando muito bem. Eu até assisti esse jogo aí contra o Coxa. O Botafogo joga muito bem, cara. Toca a bola, é um time muito diferente. Que dá pra ver que dá pra chegar muito longe. Só que, né, nesse último jogo aí o resultado não veio. Mas acho que nesse agora, com o fator casa, contra um time que também não tem a regularidade lá do Coritiba, né? Sim. Por exemplo, quando joga em casa, acho que tem tudo pra conseguir a boa vitória. Então, Botafogo 3-1. Então é isso, galera. Fechou, né? Bastante jogos aí, rodada completa. Deixe os comentários de vocês. Quem não deixou o like, por favor, galera, só um cliquezinho que ajuda demais a gente. Valeu? Valeu.